Deus sempre dá a última palavra, sim ou não? É o tema da mensagem dessa noite, é a última palavra. Aquilo que Deus faz em nossa vida, onde Ele nos entrega a última palavra. Eu quero já agradecer a Deus também, pelos líderes que estiveram conosco hoje pela manhã, líderes de células, ministérios. Tivemos uma reunião aqui muito proveitosa e vamos ter mais reuniões. O próximo domingo nós vamos apresentar todo conjunto de informações a respeito de ensino dentro da Igreja Renovar, como funciona, as escolas. Então, o próximo domingo será um domingo para isso também. Eu estava vendo aqui o pastor Humberto testemunhando, e é interessante como talvez você que não conheça seus pastores, né, você começa a conhecê-los mais quando eles estão testemunhando, né? Você, quando ouviu aqui semana passada, pastor Jorge, semana retrasada, perdão, pastor Jorge contando seu testemunho, você pensava assim, poxa, eu não imaginava que ele já passou por isso, fez aquilo outro, né? E como Deus fez uma obra em sua vida. E aí você vê o pastor Humberto contando também esse lindo testemunho, e a gente ouvindo, e uma das coisas, ele foi contando, e eu lembro de algumas partes já, quando ele começou a frequentar os cultos, né, vir ao encontro, e a gente começa a relembrar esses momentos, e tem coisas que a gente nem sabe. E ele vai contando como que Jesus faz a nossa vida. Jesus, ele muda a nossa história. Ele estava ali falando, eu falei assim, rapaz, se eu não fosse crente, eu virava crente agora. Eu abri o meu coração agora para Jesus novamente, porque é maravilhoso ouvir o que Jesus faz. Ele tem a última palavra. É Ele que dá o último decreto. Você e eu temos uma vida cercada de notícias inesperadas. Nós podemos ser pegos de surpresa em muitas coisas, e você sabe disso. Há momentos que a gente está festejando, há momentos que você está celebrando, há momentos que você está chorando, há momentos que você está vivendo expectativas, momentos que você passa por ansiedades de algumas expectativas. Ora, então, você está triste, ora você está lamentando, ora você pode estar abatido. Então, nossa vida, obviamente, é cercada desses momentos. Nós passamos por esses momentos. Existem eventos, é claro, que na vida são, nós já sabemos disso, que são consequências de nossas próprias escolhas. E outros são fatos que realmente acontecem, que são inesperados. Você não espera e aquilo vem e acontece. A pergunta é, talvez você vá perguntar, quando que tudo isso termina, pastor? Quando que tudo isso acaba? Eu vou dizer para você qual é a resposta. No céu. No céu vai acabar, meu irmão. No céu vai acabar. Se você está esperando acabar nessa terra, não se iluda. Porque aqui a gente vai ter momento de paz e momento de guerra. Não tem jeito, faz parte. Mas no céu, acabou. No céu não tem lágrima, não tem choro, não tem dor, não tem Covid, não tem pandemia, não tem nada disso. Só tem a glória do Senhor. Corpo corruptível, não tem mais nenhuma doença. Acabou. Acabou tudo. Porque no céu, esse é o nosso endereço. É o endereço que nós vamos morar, no céu. Então, quando tudo isso termina? No céu. Só que apesar de estarmos sujeitos a tudo isso, ainda nessa terra, existe uma última palavra. Existe alguém que dá a última palavra. E a resposta é óbvia. Você sabe disso. A última palavra vem do meu Senhor. Ele minha, não é isso? Tem essa música. Então a última palavra vem de quem? De Deus, de Jesus. Olha só Mateus capítulo 8. Vamos lá em Mateus capítulo 8. Me ajude aí agora os irmãos da projeção. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. Olha só o que acontece nesse texto aí. Eu vou ler alguns textos para você e dizer para você como que essa última palavra ela é acionada, como que acontece isso da parte de Jesus. Mateus 8, 5. Vamos lá? Mateus 8, 5, a partir do versículo 5 até o 13. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Que era um centurião? Era um líder do exército romano que tinha sob sua liderança 100 homens. Então ele era um centurião,
ok? Então ele liderava esses 100 homens. E disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Olha Jesus falando: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, peraí, eu não mereço te receber debaixo do meu teto. Eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Mas se o Senhor falar apenas uma palavra, o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e também tenho soldados debaixo do meu comando. Eu digo a um: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. Diga ao meu servo: faça isto, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, virou então para aqueles que estavam seguindo Jesus: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Aleluia. Ele era um romano, queridos. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus olha para o centurião e diz: vá, como você creu, assim, o quê? Acontecerá. Na mesma hora, o servo foi curado. Aleluia. Como que essa última palavra foi acionada? Foi acionada pela fé do centurião. A fé do centurião foi a fé que acionou a última palavra, porque era morte na vida daquele servo, era morte na vida daquele homem. Mas quando aquele centurião abriu a boca e foi em direção a Jesus, Jesus deu a última palavra e disse: agora ele será curado. E eu determino a sua cura agora. E a Bíblia relata, na mesma hora, aquele homem foi curado. Aleluia. Que Jesus é maravilhoso, queridos. Mateus também capítulo 8, a partir do versículo 23, olha só o que diz a palavra de Deus. Entrando Jesus no barco, os seus discípulos o seguiram. Logo após aí, né? Mas um pouquinho abaixo. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e todos ficaram calados. Fez-se completa bonança, tudo ficou calmo. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O que aconteceu nesse texto? Aquela última palavra não foi acionada pela fé, foi pelo medo. Jesus precisou intervir num quadro de medo que governava os seus discípulos. Se Jesus estava no barco, ou se Jesus está no barco da sua vida, mesmo que você possa passar por medo, mas a sua graça nos envolve. Naquele momento que você pensa: não vou conseguir, você pode ter certeza que a última palavra continua dele. Mesmo quando você sente medo, mesmo quando você diz: não tem jeito, não vai dar, vai afundar, vai acabar, Jesus me socorre. E aí ele vê nossas fragilidades, nossas fraquezas, nossa dependência. Então, a última palavra que ele dá é acionada. E quando ele dá a última palavra, tudo para. Aleluia. Quando Jesus levantou daquele barco que estava dormindo, eu fico imaginando o mar, o vento já todo olhando para ele, né? E pensando: o que ele vai falar? Aí Jesus vai:
Fica calminho. Vocês estão nervosos por quê? E aí tudo fica tranquilo. A última palavra também é acionada por Jesus quando nós passamos por isso, queridos. Às vezes, nós não conseguimos sequer abrir a boca para falar. Às vezes você está enfrentando tanto medo que sequer você consegue abrir a boca para falar. Às vezes a dor é tão grande que você não consegue. Você pensa, é o fim. E a única pessoa que está do teu lado é Jesus. E você chega até a pensar como os discípulos pensavam, Senhor, o Senhor vai me deixar morrer? Mas Ele vê nossas fragilidades. Ele vê que somos pó. E Ele se levanta para dar a última palavra. Então calma, Ele vai dar a última palavra. Creia nisso. Lucas capítulo 5, vamos lá em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 17. Olha só o que aconteceu nesse texto. Lucas 5, a partir do versículo 17. Certo dia, quando Jesus ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava sobre Jesus para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Mas tinha tanta gente que eles não conseguiram fazer isso por causa justamente dessa multidão. Aí o que eles fizeram? Subiram num terraço e pegaram uma corda, amarraram aquela maca em 4 pontas e lá tiraram aquelas palhas do telhado, abriram um buraco, imagina o tamanho de uma maca, queridos, abriram um buraco enorme e começaram a baixar e colocaram aquele paralítico na frente de Jesus. Naquele momento que o paralítico chegou à frente de Jesus, olha só o que diz o versículo 20. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Aí os fariseus, os mestres da lei começaram a pensar, mas quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo que eles estavam pensando, perguntou, por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer, seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo agora a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, aleluia, pegou a maca em que estivera deitado e foi para a sua casa louvando a Deus. E todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Aleluia! A última palavra aqui, ela foi acionada. E eu vou chamar isso de fé terceirizada. Ou seja, a ação de bondade daqueles homens. Aquilo que aqueles homens fizeram foi um testemunho de fé tão grande para Jesus, de tanto amor que ele viu naqueles homens, de tanta graça na vida daqueles homens, que Jesus decidiu curar então a vida daquele paralítico. A última palavra aqui foi decretada e acionada porque alguém clamou por outro. Então creia numa coisa, querido. Talvez a pessoa que você está orando agora não tenha o mesmo nível de fé que você tem. Mas o Deus que ouve a sua oração, Ele pode mudar o quadro daquela pessoa agora. Pode. Estávamos orando aqui por alguém que está no hospital, que levou tiros, que pode perder a sua vida. E quem está clamando? Você, eu, a família. Então essa fé que você aciona agora, a última palavra que vem de Jesus,
ela pode acontecer. A oração da fé pode sarar o doente. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então essa última palavra, ela também é acionada, startada, quando eu e você clamamos por vidas, para que elas sejam curadas. A sua oração não é em vão, ela não está passando desapercebida aos olhos de Deus. Se você orou com fé, você pode mudar aquele quadro. Então não pare de orar. Quando Jesus viu o esforço daqueles homens, Jesus olhou e falou: tamanha é esta fé. É claro que aquele homem também cria, senão ele não lhe permitiria estar ali. Mas foi o amor daqueles homens. Ontem eu recebi uma mensagem, e Helena já tinha me contado, de uma vizinha nossa que morava ali em frente à nossa casa, e a nossa relação com esses vizinhos era tão grande que meus filhos foram criados, né, junto ali na casa deles, e acabou criando um vínculo quase de familiar mesmo. Então eles chamam de tia, chamam o marido dela de avô, e tratam como se fosse da família. Eles nos tratam como se fosse da família mesmo, e a gente também nos trata como se fosse da família. Por isso que a gente chama de avô, chama de tia, né, apesar de sermos vizinhos. E alguns aqui até conhecem a Neila, né? Alguns aqui conheceram a Neila. E quem conhecia seu esposo, seu Ivan, hoje, aos 91 anos de idade, nesse momento, por isso que o Pedro não está aqui, o Daniel não está aqui, fizeram questão de ir lá em Araruama participar do seu batismo. Aí você vai pensar: glória a Deus, aleluia, eu não conheço nada da vida dele. Mas se você conhecesse, você já estava pulando dessa cadeira. Porque nós o conhecíamos. Essa mulher orou, queridos, há mais de 50 anos por seu esposo. Sabe aquela pessoa que era extremamente crítica, como o pastor Humberto falou aqui, extremamente crítica em relação a religiões, a igreja. Só que ele lia, ele buscava justificativa para tudo, resposta para tudo. Tinha hora que você não tinha mais como dialogar. Esses dias ele abriu o coração para Jesus. Chamou o pastor e falou: eu quero me batizar. Jesus agora é rei da minha vida, Senhor da minha vida. Talvez você pense assim: não tem mais jeito. 91 de idade, não tem mais jeito. 50 anos orando, queridos. Você já desistiu na primeira esquina já? Você já desistiu na primeira curva que deu meio torta? Você já está desistindo da sua família, do seu casamento, dos seus negócios. Você está desistindo de tudo. E aí ela ontem mandou um áudio para a gente, né? Mandou um áudio para mim também, agradecendo a Deus. E como que nós fazemos parte dessa história, quantas vezes nós íamos lá, conversávamos com ele, e Eliana mandava livros para ele ler e tal, aquela coisa toda, e ela dizia: nós amamos muito vocês são uma bênção em nossas vidas, e a gente glorificava a Deus, e ali mandei uma mensagem para ela, e hoje eles estão lá celebrando a Deus essa vitória. A sua oração faz efeito, meu irmão. A sua oração faz efeito. Parece que a gente ora como se fosse alguma coisa assim: eu vou orar para não deixar passar em branco, né? Porque já que eu sou crente, eu tenho que orar para ver se, né? Vou dar uma orada aí, porque eu sou crente, eu tenho que orar, né? Querido, se você orar dessa forma, nada muda. Mas se você orar com fé, você pode mudar o quadro da pessoa que você sabe agora, na autoridade do nome de Jesus. Orar com fé, com amor, com bondade, orar olhando a situação da pessoa e vendo: eu estou tendo compaixão por ela. Jesus, quando olhava para as pessoas, ele tinha compaixão das pessoas. Ele não tocava nas pessoas simplesmente porque ele tinha que tocar. Ele sentia a compaixão, ele via a luta das pessoas. Então quando você ouve aqui que tem uma pessoa que está lá entubado naquele hospital, que você talvez não conheça, mas você sente compaixão, o que você quer? Eu quero ver o milagre de Deus na vida dessa pessoa. Eu creio no milagre de Deus. Senhor, toca nessa vida, traz cura, traz restauração, traz libertação. Por quê? Porque a última palavra pode ser acionada por isso, queridos. Aleluia. Eu lembro de um pastor, o apóstolo já até contou há muito tempo isso aqui. O dono dessa propriedade aqui, antes de ser o apóstolo Walter, ele comprou do Zé Brito, né? Alguns aqui o conheciam. A gente era pequeno, já brinquei muito aqui, queridos. Isso aqui, vou falar quanto tempo atrás, né?
mais alguns anos atrás, mas foi século passado mesmo. E aí, esse homem de Deus, né, isso deve fazer uns 10 anos mais ou menos, e ele teve um problema de saúde gravíssimo, e ele teve um câncer, e esse câncer foi, atormentando muito a sua vida, e sua família toda serva de Jesus, e orando, clamando, e ele ia para o hospital, às vezes pensava, não vou voltar mais, e aí ele voltava, Deus dava mais, até que um dia, queridos, sabe qual foi o pedido que ele fez aos filhos? Ele juntou a família, juntou a esposa, juntou os netos, juntou todo mundo, e disse assim, eu queria pedir vocês para pararem de orar, porque eu não estou aguentando mais. Deixa eu descansar no Senhor, porque a oração de vocês não está permitindo que eu vá para a glória. Você está pensando que isso é brincadeira? Isso é fato, que aconteceu. Chama aí os filhos, os que o conhecem, né? Aqui conhece o próprio pastor Arthur lá nas lojas onde ele trabalha. Para de orar por mim, porque a oração de vocês não está permitindo. Olha só, queridos. Olha como que a nossa oração é poderosa, feita com fé. Por que isso acontecia? Era uma compaixão. Vamos lá em Lucas 7. Lucas 7, a partir do versículo 11. Olha que texto, queridos. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Você conhece essa história? Estava então Jesus vindo com a multidão, e do outro lado, dentro da cidade, saía então uma outra multidão, que agora, à frente tinha uma mulher viúva, e seu único filho é que estava sendo sepultado. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Pensa só, querido, se fosse você, uma mulher viúva, naquela época ser viúva já era uma luta, ser mulher já era uma luta, ser viúva era a segunda luta, e o único filho estava morto, ela não tinha mais nada, absolutamente nada, não tinha mais gerações, não tinha nada. E aí vem Jesus e fala para ela, chora não. Como assim não chora? Só que Jesus imediatamente falou para ela, não chore. Se aproximou-se então do caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu digo, levante-se. E o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Aleluia! Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam a eles, Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Nesse episódio, a última palavra foi acionada pela compaixão de Jesus por aquela mulher. Jesus viu o nível de dor que ela estava sentindo. Por que Jesus viu? Porque Ele é o próprio Deus. Ele pode ver a dor que você sente agora. Seja o nível que for, Ele sabe exatamente qual é a tua dor. Ele sabe exatamente o que você sente. Eu não posso como pastor, seu discipulador não pode, seu irmão em Cristo não pode, ninguém aqui pode, nenhum homem na face da terra pode, mas Jesus pode. E quando Jesus viu a dor daquela mulher,
aquilo acionou a última palavra. E a última palavra foi: ele irá viver. Não chore, jovem, levante-se. E o jovem, aleluia. Ele é o Deus da última palavra. Pode estar morto, ele diz: levante-se. Aleluia. João capítulo 8. Vamos encerrar com esse texto. A partir do versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. João capítulo 8, a partir do versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe então uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, essa mulher agora foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés diz, nos ordena a apedrejar essa mulher. Ela tem que morrer. Mas e o Senhor? Vamos lá, o que o Senhor diz então? Eles estavam usando essa pergunta, aí o próprio pessoa que Deus está usando para escrever, que é João, inspirado pelo Espírito Santo, já nos revela. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas o que Jesus fez? Inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, que ele estava lá escrevendo no chão, e o pessoal: e aí, o que é para fazer? O que é para fazer? Aí Jesus vai e se levanta. Jesus se levantou e lhe disse: faz o seguinte, se algum de vocês estiver sem pecado nenhum, pode atirar a primeira pedra. Se não há pecado nenhum de vocês, seja um de vocês o primeiro a tirar a pedra. Aí ele se inclinou novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Jesus estava agachado, então ele pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. A palavra final para aquela mulher era morte. Do jeito que você vive, é morte. Como você está vivendo hoje, é morte, é o que diz a lei. Mas nada se encerra em nossas vidas quando Jesus se faz presente, porque Ele tem a última palavra, e Ele quer dizer, quando alguém diz para você: não tem jeito, não tem mais como curar, não é possível mais, você não vai conseguir vencer, você não vai conseguir superar, você não vence esse pecado, mas se entregarmos a nossa vida a Jesus, Ele sim lhe dará a última palavra, e a última palavra de Jesus é vida. Eu te dou vida. Eles não te condenaram, eles queriam a sua morte, mas eu quero a sua vida. Eu vim para te dar vida. Vá e abandone essa vida de pecado, porque eu estou te dando vida. Aleluia! Jesus, aleluia, é Ele que te dá a última palavra, meu irmão. Não interessa a situação. Eu poderia ver aqui vários e vários textos e momentos e mais momentos. Mas em todos eles, todas as circunstâncias, tudo que nós ouvimos, tudo que nós vemos na palavra, sempre Ele decreta a última palavra. E a última palavra é vida.
Eu tenho vida para você. 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 Eu tenho vida, vida, vida para você. Aleluia! Glória a Deus. Fique de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Ele tem vida para nós. É Ele que dá a última palavra. O decreto final é de Jesus. As circunstâncias são terríveis, contrárias. Tem medo. Tem doença. Eu não consigo. As pessoas já disseram para mim, não tem jeito, não vai dar certo. Não tem como, com você não vai dar certo. Mas Jesus está aí, querido. Falando com você agora, Eips. Quando alguém diz para você que é o fim, é aí que eu começo a realizar. É aí que eu começo a fazer. É aí que eu começo agora a agir na sua vida. Eu tenho a última palavra. Eu tenho o último decreto. Pode levantar o inferno inteiro e falar o que quiser. Mas todos vão ter que parar para ouvir o que eu tenho para dizer. É Jesus que fala isso. Todo mundo tem que parar para ouvir no final o que Jesus tem para dizer. E o que Jesus tem é vida. Vida.